Costumo dizer e gosto de pensar que a vida é feita de desafios, e um enorme desafio é a gente se conhecer. É dos primórdios da filosofia, conhece-te a ti mesmo, o desafio do autoconhecimento, ele percorre, permeia muitos caminhos de espiritualidade e é de fato um caminho interessante, intenso e diferente do que tenta ser vendido por aí, de acordo com algumas linhas de pensamento. É um caminho encantador e mágico e cheio de coisas incríveis todos os dias. Não, o caminho do autoconhecimento ele é árduo, ele é pesado, é para gente que está afim de fato de levar a vida a séria e está disposto, disposta a ficar de frente com alguns desafios e está com disposição de tentar superá-los. Como que a gente faz isso? Como que a gente supera desafios, o grande desafio de se conhecer? Óbvio que eu não tenho uma receita de bolo para isso, mas tenho algumas dicas. E uma delas, ela é fundamental para você iniciar um processo na tua vida, e parece um pouco óbvio, mas é que você precisa parar. O Erich Fromm já disse que você precisa parar para mudar de direção. O professor Cortella, em algum momento, afirmou que a grande angústia do rio é que ele não pode parar. Se você pode, então pare. Cito esses dois, poderia citar outras frases dessas curtas, porém profundas e que nos trazem um desafio, nos trazem uma reflexão. Você precisa parar. Isso parece óbvio, mas vira e mexe, o óbvio precisa ser lembrado. Por quê? Porque vivemos numa sociedade em que não está acostumada a parar. Pelo contrário, uma sociedade que é ditada pelo capital, pelo dinheiro, abraçou a ideia de que tempo é dinheiro, por isso que ninguém mais pode parar. Não, tempo não é dinheiro. Tempo é um bem precioso que nós temos na nossa vida e nós precisamos usá-lo da melhor maneira possível. E se você está com vontade, se você tem disposição de fato se conhecer, você vai precisar arranjar um tempo para parar. E eu digo arranjar o tempo porque muita gente já diz: ah, Vili, eu não consigo, eu não tenho tempo para isso. E eu deixo para você uma pergunta: você não tem tempo ou essa não é a sua prioridade? Perguntas incômodas, elas têm o poder de gerar reflexão e elas sim podem gerar mudança na nossa vida. Às vezes, exatamente porque não está na nossa prioridade ou porque a gente não tem vontade mesmo, a gente joga a culpa no tempo, porque de fato é um ótimo argumento. Todos nós temos uma agenda apertada, todos nós fazemos uma coisa atrás da outra, então dizer não tenho tempo é uma ótima desculpa. Em alguns círculos, inclusive, fica até chique você dizer que tua agenda está cheia demais. Mas você tem que pensar se você quer parecer ser alguma coisa ou se você quer ser alguém. E isso é fundamental. Ou seja, coloque de lado a opinião dos outros e mergulhe dentro de você. Para isso, você vai precisar parar. Ouvi certa vez a ilustração de um jovem, um aprendiz, que chegou para o seu mentor e falou: como que eu faço para mudar de vida? Como que eu faço para me conhecer? E ele deu a dica: você precisa diminuir as suas atividades, você precisa parar um pouco para se olhar. E ele disse: não, mas isso não faz o menor sentido, por que eu tenho que parar para me conhecer? O mentor, então, aquele monge, pegou uma bacia, uma jarra de água, começou a jogar água na bacia e falou para o seu aprendiz: fica olhando para a bacia. E aquele jovem ficou olhando para a bacia e a água se debatendo dentro da bacia, e ele viu o rosto dele na bacia, e o rosto dele todo deformado por conta do movimento da água, e ele, desesperado de ver o rosto dele daquele jeito, ele colocou a mão dentro da bacia e ele ficava tentando parar a água, porque ele não queria ver o rosto dele daquela maneira. E quanto mais ele tentava parar a água, mais movimento a água ganhava e mais deformado ainda ficava o rosto dele. Até que o tutor, o mentor, falou para ele: não, tira a mão da água e para. Para com essa mania tua de achar que você tem condições de resolver tudo, de coordenar todas as coisas. Deixa a água no movimento dela. E o rapaz então tirou a mão da bacia e ficou olhando para a bacia, e a água foi parando o movimento e foi diminuindo o movimento, e as ondas foram se acalmando, até que a bacia se tornou um espelho. E ele pôde então se ver. É uma metáfora, uma ilustração incrível para os nossos dias. Eu preciso diminuir o número das minhas atividades para eu conseguir me ver.
Isso é uma questão de organização pessoal, isso é uma questão de uma necessidade, repito, de às vezes querer dizer que eu sou muito ocupado. Agora, o excesso de ocupação e excesso de atividade não faz de você uma pessoa importante, faz simplesmente você uma pessoa cheia de coisas para fazer. Não caia nessa de achar que ter muita coisa vai fazer de você alguém. Não, ter muita coisa vai fazer com que você não tenha tempo para fazer coisas legais. Então é melhor você organizar a tua agenda, inclusive incluir na sua agenda um tempo para você se olhar. E onde que está o benefício de eu me olhar e me conhecer? São muitos. Um deles é que ao me conhecer, ao saber como é que é a minha estrutura emocional, como que é a minha estrutura interna, eu vou saber lidar melhor com as situações que a vida apresenta a mim. Quando eu me conheço, eu conheço os meus potenciais, ou seja, eu sei onde que eu posso e devo investir mais meu tempo. E ao me conhecer, eu aprendo uma outra coisa fundamental. Eu conheço também os meus limites, eu conheço também as minhas carências, as minhas fraquezas. Ou seja, eu fico atento porque existem áreas que elas não são um ponto forte da minha vida, ou eu vou trabalhar esse ponto forte, ou eu vou evitar algumas coisas. E como que eu faço isso? Eu faço isso me conhecendo. E como que eu me conheço? Eu parando esse mundo de atividades e tendo tempo para olhar para mim. Eu sei que isso pode parecer um pouco vago, claro, o que significa eu parar e olhar para mim. E isso, claro, isso é extremamente pessoal. Eu faço isso correndo, eu gosto de correr e ao correr não é só um exercício físico, é para mim também um exercício mental, é um exercício emocional, é um exercício que faz parte hoje, é uma necessidade da minha vida, é um lugar, é um momento ali onde eu falo comigo mesmo, onde eu silencio, onde eu tenho ideias, onde eu penso como que vai ser o próximo vídeo que eu vou gravar, assim como também eu penso quais são as áreas da minha vida, as questões da minha vida que eu preciso mudar. Você talvez precise entrar num processo terapêutico, você precisa entrar como casal, vocês precisam ir atrás de uma ajuda, de uma terapia de casal para se conhecer como casal. Talvez você vai precisar fazer academia, talvez você vai precisar mudar seus hábitos alimentares, financeiros, relacionais e tantas outras coisas que a gente pode tratar e que não dá para falar aqui num vídeo tão rápido como esse, até porque, repito, não estou aqui para solucionar os seus problemas, porque eu não acredito nisso. Não acredito que através de 1, 2, 3, meia dúzia de passos a gente vai resolver a nossa vida. Mas eu acredito sim que algumas decisões são importantes, que a gente precisa se incluir na nossa agenda. Você precisa se priorizar. Qual é o problema de se priorizar? Que às vezes a gente se sente egoísta. Muitas pessoas, inclusive, que sempre colocaram os outros em primeiro lugar, quando vão se priorizar, se sentem mal, se sentem egoístas. Não se sinta um egoísta por você se amar. Sinta sim que você está cuidando da sua autoestima, que você está se olhando, que você está valorizando a vida que você tem. Inclusive, quando você faz isso, não é só você que se beneficia, mas sim todo o entorno que vive, que convive, que desfruta da tua vida e da tua presença. Ou seja, fica aqui minha dica para você. Para um pouco, vasculhe os porões da tua vida, se conheça um pouco mais e viva a vida e viva uma vida um pouco mais bonita e um pouco mais feliz.